Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de React. E na aula de hoje nós vamos continuar trabalhando com aquela nossa API que nós desenvolvemos em Node.js, aquela API simples que nós fizemos lá no REPL e consumimos com um componente de classe. O que nós vamos fazer na aula de hoje é modificar, criar um componente funcional para a gente entender o código e consumir aquela mesma API. Então bora para a prática. Então, pessoal, olha só, nós já estamos aqui com a API, ela já está rodando aqui no REPL. Eu não modifiquei nada no código da API que nós construímos e está aqui o nosso aplicativo rodando, exatamente o mesmo que nós fizemos na aula passada, que é esse código aqui que nós desenvolvemos o componente lista carros como componente de classe para consumir a nossa API. O que nós vamos fazer hoje é entender como um componente funcional fazer exatamente esse conteúdo aqui, porém utilizando um componente funcional para consumir os dados da API e mostrar na tela, para a gente entender a diferença aí da gente fazer o consumo com um componente de classe e um componente funcional. Você vê que a base do código é exatamente a mesma. Vamos continuar utilizando o Axios, tá? Depois a gente vai utilizar uma outra aula e a gente vai utilizar o fetch para a gente ver a diferença aí do consumo da API, beleza? Então vamos lá, vamos começar a adaptar o nosso componente de classe, transformar o nosso componente de classe em um componente funcional. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, não perde tempo, se inscreve aqui, clica aí no se inscrever, meu bom, tô esperando, clica aí, você vê que não atrapalha o vídeo, é só clicar e já está inscrito. Aproveita e ativa o sininho para receber as notificações, porque aqui são aulas de segunda a sexta e você não perde nada, beleza? Também deixa aquele seu super like aqui no início do vídeo para fortalecer o nosso conteúdo, o nosso canal. Isso ajuda demais, eu agradeço de coração, beleza? Também segue a gente no Insta, não deixa de seguir a gente no Insta não, aparece aí o QR Code, tem os nossos endereços e lá eu abro caixinha de perguntas, interajo com a galera, tá? Tem um conteúdo diferente que não vem aqui pro canal, tá lá no Insta, então eu te espero lá, beleza? Vamos então transformar o nosso componente de classe em um componente funcional. A primeira coisa que nós vamos fazer nós vamos precisar realizar mais dois imports aqui, porque nós vamos precisar trabalhar com o hook e os effect e vamos precisar trabalhar com state. Então a gente não tem esse caso de importação aqui quando a gente trabalha com componente de classe. O nosso useEffect vai substituir a função componentDidMount e o state vai substituir aqui o state do componente de classe, beleza? Então vamos a esses imports, nós podemos usar a mesma linha aqui, né? Então use state e use effect, beleza? Então aqui os nossos dois states, agora vamos transformar a chamada aqui, a definição, para um componente funcional. Então export default function lista carros, não tem o extends react component, então a gente abre e fecha parênteses aqui, beleza? Temos aqui um componente funcional. O componente funcional a gente não usa return a gente usa, né? A gente não usa render, então vamos tirar o render aqui, porque o retorno direto aqui pelo return, no caso do componente funcional, já que a gente está dando o export default direto aqui, né? A gente não precisa fazer o export aqui no final. Muito bem, vamos adaptando aqui, vocês vão ver que é muito simples, tá? Eu quero que vocês vão acompanhando aí, quero que vocês vão prestando atenção nas diferenças e vão ver que é exatamente a mesma lógica, o mesmo fluxo, a mesma ideia, só que adaptado para sintaxe de componente de classe e o outro para sintaxe de componente funcional. Vamos criar o nosso state aqui no modo de componente funcional. Então nós vamos criar o state carros. Então const carros set carros, beleza? E use state indicando que é um array, tá vendo? O nosso state carros é um state de array. Então vamos colocar aqui, ó, indicando que é um array. Então isso aqui a gente agora pode tirar, beleza? Joia. Para substituir a função componentDidMount, nós vamos usar o nosso hook
use effect, ok? O hook use effect, ele é uma função e eu vou passar aqui para ele uma outra função, a função que vai ser executada por esse hook. Então nós vamos usar aqui o modo de arrow function, que nós precisamos passar aqui nós podemos passar uma função anônima para poder fazer esse trabalho para a gente. E é exatamente essa função aqui, ó. Então eu vou recortar daqui e vou colar aqui, beleza? Colando aqui dentro do nosso hook use effect, dentro da função anônima que está sendo passada para o nosso use effect. Precisa ser uma função anônima? Não, eu poderia criar uma função separada com essa rotina e usar essa função aqui. Mas não faz sentido nenhum, né? É melhor utilizar função anônima. Então agora a gente pode tirar aqui o component mount, a gente não precisa mais dele. E aqui ainda tem uma outra coisa que a gente precisa mudar, porque nós estávamos trabalhando com componente de classe, então a gente tinha que usar o this set state com o state que a gente quer alterar e o valor desse state. Como a gente agora tem um componente funcional, isso aqui muda para set carros, que é o state que eu quero alterar. Então a gente muda aqui, ó, this set state para set carros. E o valor aqui, como a gente não precisa indicar o state, basta a gente indicar o valor que vai ser passado aqui para esse array. Dados carros vai ser montado como um array que vai estar a resposta aqui da chamada da nossa API, beleza? Então nós vamos passar esse array para cá. Show de bola? Show de bola. O que mais que a gente tem de diferente? Aqui também, ó, que tem mais uma pequena diferença, porque aqui a gente está usando this state carros, modo de componente de classe. Como a gente está trabalhando com componente funcional, basta usar, não precisa colocar this state, basta colocar carros. E o resto aqui do map é a mesma coisa, o conteúdo aqui de dentro também não muda. Salvando, salvei, beleza? Vamos ver aqui, ó. Notem que não deu erro nenhum. Ele continuou recebendo os dados da nossa API, beleza? Confirmando assim que o nosso fluxo aqui está exatamente o mesmo do componente de classe, porém adaptado aqui para o código de componente funcional. Então, gente, quando eu falo com vocês que tudo que a gente faz com componentes de classe a gente pode fazer com componentes funcionais, é verdade, é só fazer a adaptação do código e saber o que eu vou usar em componente de função que vai substituir de componente de classe ou vice-versa, beleza? No caso aqui, foi o método de utilização de state e a utilização do hook use effect em detrimento da função de ciclo de vida, né? Do método de ciclo de vida component did mount. Beleza, pessoal? Então tá aí, criamos aqui, reconstruímos aqui o nosso componente lista carros para um componente funcional, consumindo a API, ainda utilizando o Axios. Depois nós vamos fazer isso aqui utilizando o FET para a gente ver como que funciona. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Quem não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho, clica no joinha. Espero na próxima aula. Um forte abraço, até lá e tchau, tchau.